meu nome é Elisa Pritz e esse é mais um Papo Delas, a Farmaconde cuidando da saúde e do bem-estar de todo o universo feminino. E hoje nós estamos com um time fortíssimo de mulheres incríveis, atletas, treinadoras, vencedoras, campeãs mundiais e muito mais para bater um papo super legal sobre a força da mulher no esporte. Hoje eu estou com a Ana Diniz, que é técnica de basquete. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. A Graça Thalia, que também é atleta de basquete. Muito bem-vinda. Pamela Rosa, atleta de skate. E a Priscila Gregatti, que é idealizadora do projeto Quero Jogar Futebol Feminino. Obrigada. Meninas, sejam muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, como também profissional da educação física, me sinto honrada em poder ter contato com vocês, a gente conhecer um pouco mais a história de vocês e vamos compartilhar um pouquinho da história delas e de como o esporte feminino tem subido, tem tido mais destaque nas mídias e no mundo em geral. Priscila, queria saber, assim, o futebol é um esporte... É uma paixão nacional, mas ainda é um esporte mais masculino, certo? Certo. Como é para você trabalhar esse esporte somente com mulheres? Você trabalha só com mulheres ou também com homens? Não, nós somos especializadas no público feminino. A proposta desde o começo foi essa, quebrar esses paradigmas, quebrar os preconceitos. Muitas vezes, né, a gente fala que o Brasil é o país do futebol para os homens, né? As mulheres durante muito tempo ficaram esquecidas. Então, o projeto nasceu principalmente para isso, para atacar essa minoria, para dar voz às mulheres, porque afinal de contas o esporte ele é para todos, tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. Muito legal. E você trabalha com mulheres de todas as idades? Como funciona o seu projeto? Trabalhamos com todas as idades, meninas a partir de 4 anos até adultas, que daí a gente não tem limite de idade. Nós já tivemos alunas dentro da nossa escola com mais de 60 anos de idade. Olha que legal, sem experiência prévia com futebol. Sem experiência. Chega lá, quero me matricular, quero aprender o beabá, o primeiro, né, os primeiros passos, os primeiros movimentos, vocês ensinam desde o comecinho. Desde o começo, e um dos valores que a gente ensina na escola é acolher todo mundo e que todas são iguais, independente de habilidade, se eu sei jogar ou não, se eu jogo mais ou não, todas tem que acolher todas. Tem esse acolhimento. Isso. E vocês têm bastante alunas hoje? Hoje, mais de 100. Mais de 100. Sim. Olha que legal. Gostei de saber, porque desde os 4 anos de idade, né? A gente estava aqui conversando no offline. Eu tenho uma filha de 4 anos que adora jogar bola. E nós, pais, famílias, cuidadores, precisamos dar diversas oportunidades para as crianças, né? Não só porque a menina tem que fazer balé ou porque a menino tem que jogar bola. Acho que a gente tem que deixar experimentar para que eles possam se descobrir. E numa dessa ainda sai aí um destaque, sai uma atleta, né? Quem sabe vocês têm essa intenção de descobrir talentos ou é mais para prática esportiva como qualidade de vida? Temos essa intenção também. As turmas mais jovens, a gente fica de olho nas que têm potencial, a gente vai encaminhando, muitas vezes para os clubes que estão aqui na cidade, né? Então, por exemplo, Atleta Cidadão, o ano passado a gente mandou 15 meninas para o Atleta Cidadão. Olha que legal! E hoje eu sou parceira também de um grande clube aí do nosso cenário nacional. É um clube que vem investindo bastante aqui na região, porque São José é conhecido, possui tradição no futebol feminino, né? A gente tem um time que foi 3 vezes campeão da Libertadores e um do Mundial. Olha só que legal! E então, nacionalmente, os outros clubes olham para a nossa região como uma região que revela talentos.
Então, hoje eu tenho uma parceria com um grande clube para a gente revelar talentos também, não só aqui para a cidade, para a nossa região, mas também nacionalmente. Também para a vida, né, da pessoa. Sim. Que legal. Nossa, tô adorando conhecer um pouco mais, porque a gente às vezes não tem acesso, né, a essas informações. Então, você que está em casa, que tem vontade de jogar futebol, e como eu, por exemplo, não tenho nenhuma habilidade, né, de bola com os pés, pode chegar lá, se inscrever e fazer sua atividade física. Com certeza. Que demais, adorei. Pamela, e você que também está num esporte teoricamente, bem entre aspas, porque a gente não quer nenhum paradigma aqui, mas mais masculino. Como que você começou, né, com skate? Você já gostava? Você tem alguma inspiração feminina que te ajudou? Como foi? Eu comecei com 8 anos. Hoje eu tenho 23, já vai fazer mais de 15 anos aí que eu tô nessa carreira. E graças a Deus a gente vem quebrando bastante isso. Eu comecei no meio de 27 meninos, então sempre fui muito bem acolhida por eles. Claro que o preconceito tem, como sempre, mas a gente que tá ali no meio, a gente procura sempre mostrar que não tem isso ali, sabe? Os meninos que andam de skate nos acolhem muito bem, sempre que a gente tá na pista, eles tentam o máximo fazer o que a gente sente em casa, sabe? E eu comecei através do colega da minha irmã, é um cara muito irado, um cara que me fez ser uma pessoa que eu sou hoje. E foi muito irado, assim, o jeito que eu comecei. Eu ficava na beira da pista chorando, assim, querendo skate. E eu não tinha skate. E nós, skatistas, quando a gente tá andando, a gente não quer emprestar skate pras crianças ou pra outra pessoa. Porque vai quebrar, vai danificar. Não é nem quebrar, a gente quer se divertir, a gente quer andar ali no máximo, né? E eu ficava na beira da pista chorando, a minha mãe foi em casa, meu pai tinha deixado o dinheiro da conta de água e luz. Aí ela pegou o dinheiro da conta de água e luz e comprou um skate pra mim. Arrasou! E aí tá aí até hoje, vai fazer mais de 15 anos. E a gente vem mudando esse cenário aí de ser só um esporte masculino, só que o skate é um esporte marginalizado. Graças a Deus isso vem mudando, depois dos Jogos Olímpicos aumentou mais ainda e espero que mude daqui pra sempre. Como temos hoje figuras femininas fortes e entregando resultado também, eu acho que dá uma valorizada, né, e impõe esse respeito. Uma coisa que você citou de ser um esporte marginalizado, também rola esse preconceito por ser na rua, por ser mais, entre aspas, solto do que você estar num ambiente de um ginásio? Você sentiu esse tipo de preconceito? Graças a Deus, minha família sempre me privou de muita coisa, né? Então, até hoje, nas competições, eu não vou sozinho. Sempre vou com meu pai, ou com meu empresário, ou com essas pessoas que já tá na minha carreira faz muito tempo. Só que, claro, muitas pessoas... Antes dos jogos era bem pior. Porque falavam que o skate não era um esporte que dá futuro, que não é um trabalho, que não é isso, não é aquilo. Meu skate pode ser tudo, sabe? Se divertir acima de tudo, pode ser um trabalho, pode ser um hobby, pode ser pra mim o skate é minha vida, sabe? Mudou totalmente a minha vida, mudou da água pro vinho, posso te dizer. E isso mudou bastante das pessoas acharem que o skate é um esporte marginalizado. E espero que mude daqui pra sempre, né? Ah, com certeza, né? E a entrega de resultado de vocês e profissionalizar o esporte, acho que valoriza cada vez mais. Exato. Não só para as mulheres, mas para todos os praticantes, né? E a Ana, que trabalha como técnica. Conta pra gente, Ana, como que é o seu trabalho? Você jogava antes, se tornou técnica, ou você estudou para ser técnica? Como que você chegou onde você está hoje? Bom, o esporte sempre foi minha paixão, desde criança. Eu comecei com futebol, enfrentei preconceitos dentro da minha casa, assim, mais por parte de uma família mais distante, assim, sempre, futebol é coisa de menino, então eu escutava isso. Mas na educação física escolar conheci o basquete, eu tinha... por volta de 11 anos, assim, foi na escola mesmo, e aí foi paixão. Falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Então, terminei o ensino fundamental, comecei o médio já falando, eu vou cursar educação física, eu quero isso pra minha vida, eu quero ensinar basquete, e já sendo atleta. A minha carreira de atleta, ela não foi tão longa, eu parei de jogar com 17, 18 anos, que foi quando eu já iniciei a faculdade. Então, eu consegui bolsa na faculdade com o basquete. Então, eu jogava para ter a bolsa. O esporte também dando oportunidades isso, proporcionou. Que a gente talvez não tivesse.
Exatamente. Então, aí eu me formei e eu sou de Caraguatatuba. Então, lá, depois de formada, eu me formei em São Paulo. Morei lá, morei sozinha. Sempre assim, buscando o objetivo de formar. Eu quero formar. Quando eu me formei, eu iniciei trabalhando, dando aula, era voluntária. Então, eu criei um projeto voluntário na cidade. Aí, bateu, na época, cerca de 60 crianças. E era 2 vezes na semana, à noite, então foi muito bacana. E aí o projeto foi ganhando visibilidade. Foi quando eu recebi o convite para vir para São José e trabalhar com o basquete feminino. E aí iniciou a carreira. Eu falei, não, agora eu vou me aprofundar nisso. E desde 2018, que foi quando eu efetivamente falei, não, agora eu sou técnica de basquete, eu consegui, nesses longos anos aí, formar bastante atleta, mandar atletas para a seleção brasileira. Recentemente, fui convocada para a seleção paulista, então 2 anos seguidos eu estive na seleção paulista. E isso só me motiva cada vez mais, não só estar na quadra, mas ver o quanto a gente consegue mexer com essas meninas. Agora eu trabalho só com menina, né? No basquete feminino de São José, mas já trabalhei com meninos também. Mas é muito bacana a gente ver, assim, a minha história nas meninas. Eu falo, nossa, eu já passei por isso, eu já associei faculdade com esporte, Sim. eu já pensei em desistir. Até para elas, né? Porque, claro, você tem o seu treinador, que você se vê nele, né? É bem interessante, porque você deve motivá-las também. Isso, né? E eu gosto de fazer um trabalho bem assim, bem troca mesmo. Eu converso muito com as minhas atletas, eu quero entender o que elas estão passando. E o que a Pamela falou é muito legal, porque acontece isso. A todo momento a gente é colocado em prova, né? Ah, mas é isso, mas dá futuro, mas tem certeza. Você vai trabalhar com o quê? Não, eu tô trabalhando, você tá percebendo? Não, muitas vezes a gente fala, tá, a pessoa chega e fala, você é o quê? Sou skatista, mas você trabalha do quê? Esse é o trabalho. Então, é isso. Volta na pergunta anterior. E não é porque você faz o que você gosta que aquilo não te remunera. Exato. Talvez as pessoas associem trabalho a algo chato. Eu tenho que acordar cedo, ir a algum lugar que talvez não seja tão prazeroso ou divertido. Agora, você tá jogando bola, você tá andando skate, você tá ali com a criançada, com seus alunos. Gente, isso é prazeroso e pode ser remunerado, né? E é muito engraçado que, assim, eu fui atleta e eu passei por todos os espaços que o basquete proporciona. Uhum. Eu fui atleta, eu fui árbitra, agora estou como técnica e dirigente. Então eu conheci tudo isso. Mas o engraçado é que a minha família, alguns parentes ainda falam, mas você ainda tá jogando? Tipo, aí eu vou pra quadra, trabalho, construir minha família. Eles, mas você ainda tá jogando? Você não vai trabalhar? É engraçado. Não, mas esse é meu trabalho. Isso acontece. Mas é bem isso mesmo, né? Eu fui bailarina durante, né, a minha juventude, até quase meus 30 anos. E também, você tá dançando. E o que você tá fazendo? Então, tô dançando. O que você tá fazendo? Então, tô dando aula, coreografando, participando de festivais, né? Tenho meus alunos. Não, mas e o que você tá trabalhando? Isso então, mesmo. A gente, né, tentar se posicionar também é bem interessante. E você mencionou a questão da faculdade de educação física, né? No seu caso, como técnica, é um pré-requisito você ser graduada em educação física ou foi algo que você buscou para melhorar a sua formação? Não, assim, para ser técnica exige a profissão, mas não foi o que me motivou. Assim, eu sempre gostei de esporte. Tá. Assim, desde criança, minha mãe, eu gosto muito de citar minha mãe, que minha mãe ela foi fundamental, porque minha mãe sempre falou, não, meus filhos têm que fazer alguma coisa depois da escola. Na época, não tinha ainda período integral em escola pública, então era um turno você estava na escola, outro turno é esporte. Então minha mãe sempre fez isso. Então eu era apaixonada por esporte, por isso que eu escolhi educação física. Mas hoje, ter a educação física é um pré-requisito para ser técnico de basquete. Então foi um diferencial. Na verdade, você já gostava do esporte, aí você... Isso. Aí vem as especializações que a gente faz, né, para se aprofundar, cursos, pós-graduação, pra gente ter É um estudo contínuo, né? Você sempre. Nunca para. Nunca para. Imagina. E Graça, que é a nossa caçula aqui, gente, uma fofa. Você tem 19 anos. Sim. E você foi eleita 2 vezes melhor jogadora
uma vez com 14 e uma vez E com 19 mesmo. com ano 19 passado. anos, do Campeonato Paulista. Sim. Que maravilhosa. Conta um pouquinho pra gente como que é a sua rotina, porque quando a gente é jovem ainda tem essa questão da escola, dos estudos, dos treinos. Como que você consegue ou não está conseguindo conciliar tudo isso? Então, esse ano tá um pouco mais tranquilo, porque eu não tô estudando mais. Só que o ano passado, quando eu ganhei o prêmio de melhor jogadora, eu estudava. E aí eu sempre queria fazer um a mais, então eu ia mais cedo pra quadra pra treinar de manhã. E depois do treino eu fazia minhas aulas da faculdade, que eu estudava em EAD. E depois voltava pra casa, almoçava. Tinha questão também de fazer alimentação e tudo mais. E de tarde eu treinava. E essa era a minha rotina. Esse ano tá um pouco mais puxado em questão de treino. Eu não estudo, mas só que a gente tá treinando 3 vezes por dia. 3 vezes academia. por dia? Sim, 3 vezes. Então, eu acordo, tomo meu café, vou pra quadra, treino, chego, almoço, vou pro treino, faço academia e depois eu faço treino de quadra. E essa é a minha rotina, é bem puxado, mas tá sendo bem gostoso, porque treinar é uma coisa que eu gosto muito. Então, qualquer oportunidade que tenha, eu tô treinando. Eu tô amando essa rotina. Gente, e nada vem de graça, né? 3 vezes por dia. E você tem os seus tempos, né? O descanso necessário, a alimentação necessária, a recuperação muscular. Então, tem que conciliar tudo isso ainda com a vida, né? E a vida pessoal fica como? Né? Relacionamentos, amigos, companheirismo, família. Como você faz? Eu confesso que no meu primeiro ano que eu vim pra São José, que São José foi o primeiro time que eu fui alojada, foi bem difícil, porque eu sentia muita falta da minha família. Então, todo final de semana eu queria voltar pra ficar Você em é da casa. onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Então, todo final de semana eu queria estar voltando pra ficar em casa, participar do crescimento dos meus sobrinhos, participar dos aniversários e tudo mais. Só que, conforme o tempo, você vai vendo que você não tem tanto tempo pra isso, porque, querendo ou não, é um desgaste. E eu fui conciliando, aprendendo a lidar com as meninas da minha casa, do meu alojamento. E sempre que eu tenho um tempo, eu fico com elas mesmo pra me distrair. Final de semana a gente sai, nem se for pra jogar uma sinuca, só pra distrair, sair um pouco da rotina. Mas é isso que eu Fazer faço. um lanche, alguma coisa. E Fazer acaba um que o seu lanche. ciclo de amizade se torna, né, o seu ciclo do seu trabalho, né? Sim. Do seu esporte. Imagino. Priscila, e conta pra gente um pouquinho agora. A gente falou sobre trazer o esporte para todos, né? E a sua experiência com o futebol antes de ter a sua, né, essa sua empresa, esse seu... Desculpa, como que a gente pode chamar, né? Eu quero ser... É um Quero projeto. jogar futebol, um projeto. Desculpa. Isso, que era um projeto Antes de do seu incentivo. projeto, qual a sua experiência com o futebol? Bom, quando eu nasci, meu irmão tinha 10 anos de idade, então imagina, eu ia brincar com ele e a única brincadeira era chutar a bola. Então, pra mim, era uma coisa natural, né? E cresci um pouquinho lá pelos 6 anos, mais ou menos. Eu falei para os meus pais, né? Quero fazer uma escolinha, quero jogar num time. E foi aí que eu sofri o primeiro preconceito, né? Meus pais viraram para mim e falaram, não, futebol é coisa para meninos, né? Enquanto você está jogando com seu irmão aqui dentro de casa, tudo bem. Mas lá na rua, o que vão falar, né? E só que eu gostava muito. E como desde muito novinha era aquilo que eu fazia, na minha cabeça não fazia sentido não ser um esporte para mim, né? Então eu cresci jogando escondido da minha família, né? Na escola eu jogava no meio dos meninos. Depois eu fui trabalhar num lugar aqui em São José e aí eu comecei a chamar um grupo de meninas para jogar junto, né? Chamei a professora da academia, chamei as estagiárias, juntei uma mulherada. Já agitava o... Porque
na minha cabeça era assim, não tem como dar errado, né? Eu tô praticando um esporte, é saúde, eu tô cuidando da minha mente, tô cuidando do meu corpo. A minha profissão também já sofre um pouco de preconceito, né? Eu me formei na área de informática, então também não tem muitas mulheres trabalhando nisso. Então, diariamente é uma batalha contra vencer preconceitos. E aí, depois, no final de 2015, eu pensei, né? Poxa, se eu conseguir mobilizar meninas aqui do meu trabalho para jogar, eu consigo mobilizar da cidade inteira. Foi aí que eu lancei o projeto com essa pegada, né, de vamos dar oportunidade para as mulheres. E aí em 2016 o projeto começou rapidinho. Eu lancei uma turma para adultas, rapidinho inflou. Foi mais ou menos nessa época que eu conheci a Pamela também, porque aí eu comecei a ir jogar futebol em todos os lugares. Eu ficava sabendo de mulheres jogando, eu ia jogar também. Pra já fazer um contato, poder divulgar. Mas não só por isso, porque na minha cabeça eu queria ser a incentivadora. Uhum. Lá atrás eu sofri um preconceito. Então, hoje a minha missão de vida eu não quero que nenhuma menina ou mulher sofra esse preconceito que eu sofri. Né? Então, eu cheguei a ir jogar futebol com mulheres de Jacareí, Taubaté, Caçapava, não só aqui em São José. Tudo pensando em, vou apoiar, vou incentivar. Muitas vezes eu levava material, levava uma bola, levava colete e deixava para as mulheres lá. Porque era a minha maneira de quebrar essa sequência de preconceito. Com material, estando ali dando algum tipo de suporte para essas mulheres. E aí, com o passar dos anos, a gente foi aumentando turmas para as adultas, porque eu comecei com as adultas porque eu queria treinar também, né? E aí, em 2018, veio a turma das pequenininhas, começamos com 6 menininhas, e aí foi crescendo, e eu percebo que, inevitavelmente, a história se repete. A minha história se repete. Reflete nas adultas e reflete nas pequenas também, né? A turma das pequenas eu comecei porque uma avó chegou aí lá no horário da aula das adultas e chegou para mim com lágrima nos olhos e falou assim: Priscila, você não tem turma para pequenas? Eu falei assim: por enquanto não, nunca pensei nisso, né? Ela falou assim: minha netinha joga na escola, quer jogar, mas os meninos não tocam a bola para ela. E aí eu fiz uma promessa para essa senhora, eu falei assim: olha, a gente vai colocar uma turma para as pequenas e a sua neta vai jogar com a gente. E o ano passado a gente mandou pro Atleta Cidadão. Hoje ela treina lá. Olha que belezinha, que legal, né? A gente poder incentivar meninas que talvez não tivessem oportunidade num ambiente tradicional, só de educação física escolar ou só de recreação, né? Enfim, muito interessante. Aliás, já vou pegar o contato para levar minha filha, porque ela é fissurada por futebol. E assim, você vê que é instintivo da criança. Ela não tá interessada se ela tá jogando com menino, com menina, com adulto, com criança. Ela gosta de chutar bola, você vê uma certa habilidade e por que não estimular, né, algo muito legal. Nossa, maravilhoso. Pamela, conta um pouquinho pra gente como foi a sua experiência em ir pro, acho que o maior evento esportivo do mundo, as Olimpíadas, né? Que acho que reúne o maior número de atletas. Como foi pra você isso? É engraçado, porque eu conheci a Pri no futebol. Legal. O meu maior sonho era ser jogador de futebol. Você também joga futebol? Jogo. Até hoje. Escondido da minha mãe, porque não tem como jogar sempre, porque o risco de machucar é muito grande. Sim. Mas eu sempre jogo, sempre tô tentando o máximo. Então, desde criança, meu pai foi goleiro, meu pai foi jogador de basquete, meu pai foi tudo. Então, tipo, dentro da família, a gente é muito esportista, sabe? Então, desde criança, eu era vidrado, assim, nos Jogos Olímpicos. Sentava, assim, no sofá de casa e ficava assistindo os Jogos Olímpicos. E sempre foi
pessoas ali nos jogos que foram minhas inspirações, sabe? Então eu sempre virava pro meu pai e falei, pai, um dia eu vou estar lá, não importa como, se vai ser jogando bola, se vai ser o que for. E o skate entrou na minha vida muito cedo e a gente nunca imaginou que o skate poderia estar nos Jogos Olímpicos, né? E nas Olimpíadas de 2020, que foi 2021, o skate entrou, graças a Deus foi um auge assim, pro skate, foi o que nos ajudou ainda mais e mudou muito a cabeça de muitas pessoas, sabe? E quase 2018 para 2019, a gente ficou sabendo ali, 2018, que o skate já estava nos Jogos Olímpicos. Então eu falei, Porque até então ele não era um esporte olímpico. não, nunca foi. Ele entrou. Posso estar muito errada, que faz um bom tempo que minha cabeça é confusa. Eu só quero andar de skate e treinar no máximo, né? Mas acho que entrou ali para 2017, 2018, por aí. Então é um esporte recente, né? É bem recente, é novo. Então eu falei, agora é minha chance, vou lutar pra isso. Só que eu sou uma pessoa que não gosto de pensar muito lá na frente, sabe? Então eu gosto de pensar um dia de cada vez. Se eu tenho uma competição essa semana, eu vou pensar nessa competição. Não adianta eu pensar daqui um mês, daqui 2 meses. E aí eu fui só participando das competições. E aí surgiu as competições da World Skate, que fazem parte do ranking olímpico, para você estar nos Jogos Olímpicos. Uhum. E aquilo ali foi que me motivou ao máximo, sabe? Então todas as competições, graças a Deus, a maioria eu consegui ganhar. Então eu fui para os Jogos como a primeira do ranking mundial. Fui para os Jogos como campeão mundial de skate. Só que um mês antes assim, de ir para os Jogos, eu fui para os Estados Unidos. Porque lá a estrutura de pistas é melhor, treinamento, o que for. Lá é muito melhor do que aqui no Brasil, sabe? Então, sempre que eu posso, eu tô treinando nos Estados Unidos, porque lá é o lugar melhor sempre skate. E eu tava treinando lá e faltava 2 dias pra mim embarcar pra Tóquio. Lembro até hoje, foi lá pelo dia 15 de julho, por aí. E infelizmente eu torci meu pé. Lesionei, rompi o ligamento do meu tornozelo, só que eu não contei pra ninguém, só tava meu empresário, era época de pandemia, então minha mãe não poderia ir, porque ela sempre me acompanha nas competições. E eu virei pra ele e falei, não quero que ninguém saiba, ninguém. Só você e pronto. E meu pé tava enorme, eu falei, seja o que Deus quiser. Tava muito ciente que eu não conseguiria dar o 100%. Uhum. E eu fui pros Jogos e era totalmente diferente a pista, o clima era totalmente diferente, a gente tinha que andar de skate quase 6 horas da manhã, que isso não é normal pro skatista. E ainda tem a questão do fuso horário, né? Porque tava do outro lado do mundo. Exatamente, então... tem a questão do fuso horário. Como eu falei, eu tô acostumada a sempre ter alguém ali, não tinha ninguém que era tipo de confiança. O suporte emocional. Exato. Eu sou um tipo de pessoa que não precisa conversar comigo. Se eu tenho alguma pessoa que eu conheço ali no meio da pista, só o olhar assim já muda muita coisa, sabe? E ali no momento não tinha ninguém. Era só meu amigo, Kelvin, mas mesmo assim, não era uma pessoa que eu tava mega acostumada de ter no momento, né? Então aquilo ali foi bem difícil, a pista dos Jogos era totalmente diferente, o obstáculo era muito grande, então aquilo pro meu tornozelo foi bizarro. E no dia da competição, assim, foi até engraçado que quando eu cheguei em casa, o pessoal falou, a gente era nítido, quando a gente viu você na TV, a gente falou, tá acontecendo alguma coisa com a Pam. E não foi só minha família, foi amigos, foi todo mundo. Ela não tá no 100%. Não tô no 100%, todo mundo viu. E aí não consegui ir pra final, não consegui dar o meu melhor, acho que eu fiquei em 11º ou 10º. E assim que acabou a competição, eu postei a foto, aquilo ali foi um choque pra todo mundo. Porque meu tornozelo tava gigante, tava roxo. Fechado. Tava bizarro, assim. Mas, foi uma experiência muito boa, sabe? Porque não tem como uma pessoa que nunca foi pros Jogos Olímpicos descrever o que é. O negócio ali é totalmente diferente. É uma vibe totalmente diferente. Ali você tá, representando 100% do seu país, sabe? Você, seu país e seu esporte só. Você tem que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que tem muitas pessoas ali nos Jogos querendo medalha, tem muitas pessoas que só vai ali só pra, não é sabotar, mas fazer o que o seu adversário não vai bem, entendeu? Uhum. Então ele era muitas coisas pra vocês pensar, era alimentação, era acordar cedo, era fazer fisioterapia, e eu vivia na fisioterapia por causa do meu tornozelo. Então é uma experiência muito boa, não vou correr esse risco de novo, se Deus quiser ano que vem estarei lá de novo, mas eu aprendi muita coisa desses jogos aí, principalmente em saber o limite do meu corpo, sabe? Ano passado também me lesionei, rompi grau 2, o ligamento colateral do meu joelho, então foi algo que eu falei, é o momento de começar o ano de 2023. Tem muitas competições sim, mas o que mais importa pra mim agora é
se eu vou estar 100% com o meu corpo ou não. Tem 23 anos, já tá chegando numa idade que a gente sabe que não é fácil levantar, andar de skate o dia inteiro, as dores vão vir. Então eu acho que o que eu aprendi assim nos jogos é principalmente isso, de você tomar conta mais ainda do seu corpo, sabe? Não adianta você só querer treinar, porque vai ter um momento que ele vai falar, meu, chega, e aí que vem as lesões, entendeu? É o seu instrumento de trabalho, Exato. né? Apesar de você ter o seu acessório de trabalho, né? Que é o seu skate, mas você tem que cuidar. E não só do físico, né? Essa questão que você falou do psicológico, tem os adversários, às vezes o seu familiar ou, né, sua companheira, né, as pessoas que te acompanham não estão com você. Isso abala também, né? Na hora de você entrar para fazer a sua performance. E para você foi um divisor de águas na sua carreira? Meu, foi. A gente no skate, a gente costuma sempre falar que os jogos foi incrível, assim, pra gente no skate. Uhum. Eu acho que todo mundo no esporte em si, né? Só que, além dos Jogos Olímpicos, tem muitas outras competições que podem ser muito melhor do que os jogos pro skate e pode ser muito menor do que os jogos, sabe? Então a gente levou os Jogos Olímpicos como um boom pro skate, não só pra nós, que é o esporte individual, mas sim pra todo, entendeu? Pra comunidade, Isso, né? Porque exatamente. acaba elevando o nível, acaba elevando a fama do esporte, que também ajuda, de repente, nas escolas de base, né? Em pessoas que estejam aí trabalhando com projetos similares. Nossa, maravilhosa experiência, então, e a gente espera te ver nos próximos Se Deus aí, quiser. torcendo com bastante energia, né? Graça, a gente estava falando aqui de lesões, né? Você também passou por 2 lesões. Sim. 2 lesões? 2. Sérias, que deram uns gaps aí na sua carreira. E conta pra gente como foi isso. Minha primeira lesão, eu tinha 14 anos. Eu tava no auge, assim, da minha carreira, que eu tinha recebido o prêmio de melhor jogadora da Federação Paulista e eu tinha recebido uma convocação para ir para a seleção brasileira. E eu tava na Colômbia jogando e tudo mais. Foi um jogo muito importante, assim, foi numa semifinal. Tava muito ansiosa, aliás. E simplesmente eu fui pra bandeja e aí eu caí. Nessa que eu caí, eu senti uma dor, assim, surreal, mas só que, meu, era a minha oportunidade, era a minha chance. Eu tava na seleção brasileira e eu queria jogar de qualquer jeito. Aí eu saí, sentei, só que no desespero, assim, do jogo, falei, meu, preciso entrar. Eu lembro que eu levantei e dei uns saltinhos, assim, e falei pra minha técnica, eu tô pronta, pode me colocar de volta. Só que aí eu acho que eu já tinha rompido já o ligamento. Na primeira bola que eu peguei pra cortar, eu caí sozinha no chão. E aí eu olhei pra cima, assim, pensei, meu sonho aqui acabou. Já era, não sei mais o que eu vou fazer, acabou tudo. E ainda tava na esperança, né? Vou jogar final amanhã. Vou pôr um gelo hoje à noite. Vou fazer um gelo. Vou pro massagista e tá tudo certo, né? Sim, vou fazer um gelo. Falei pra todo mundo da comissão ir lá pro meu quarto, que eu ia jogar e tudo mais. Só que, infelizmente, eu tinha rompido meu ligamento. Foi bem difícil a minha recuperação, porque foram 8 meses, só difícil, vendo o meu time todo jogar Sem e eu jogar. na físio, sem jogar. Só que foi um pouco mais tranquilo que na segunda, porque eu tava com o meu time. Eu fiz minha recuperação no clube onde eu jogava e foi bem tranquila. E eu, em momento nenhum, eu pensei em desistir, eu só pensei em me recuperar e voltar logo a jogar. Assim que eu voltei, eu joguei 3 meses. E eu rompi de novo, o mesmo joelho. O mesmo joelho. Só que aí foi uma ruptura mais grave, porque foi a segunda vez, e eu tinha que ficar 1 ano me recuperando. E nessa eu tive que sair do clube que eu jogava e fazer a minha recuperação sozinha, praticamente. Graças a Deus, uma fisioterapeuta que trabalhava com a gente cedeu a fisio dela, e aí eu pude fazer na clínica dela, fisioterapia. Mas só que eu fiquei sem o meu time. E numa lesão tão grave assim, é muito importante você ter o acolhimento das meninas do seu time. E lá eu não tive. Foi 1 ano, eu e o pessoal da clínica. Às vezes tinha um senhorzinho, que tinha um senhor muito legal lá, que eu gostava muito dele. Já fez amizade com o Fiz pessoal da amizade clínica, já virou sua segunda casa, né? Sim.
E aí foi bem difícil, porque nessa segunda vez eu lembro que eu rompi e eu nem entrei em desespero, nem chorei nem nada. Eu levantei, saí andando, chorando, falando, eu rompi o ligamento, porque eu já sabia tinha sentido aquilo. E eu lembro que eu fui andando pro hospital chorando, de desespero, sabendo que eu já tinha rompido. E tratei, foi muito difícil, assim, durante o tratamento, e eu queria desistir. Falei, não vou jogar mais, não quero mais jogar, já sei que vai ser muito difícil, já rompi 2 vezes, é impossível voltar a jogar o tanto que eu jogava antes. Voltei com 16 anos. Isso tudo antes dos 16 anos, já estava se aposentando antes de 16 anos. Aí com 16 anos eu voltei. Mas assim, aquele voltando com dor no joelho, eu sentia muita dor no joelho, porque foi uma recuperação muito boa, mas voltei com um impacto assim, muito forte. E eu sentia muita dor, porque foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, porque foi a época que eu saía 5 horas da manhã para ir para a escola, saía da escola, ia direto pro treino e chegava em casa 10 horas todo dia. E era muito cansativo. Vivia na fisioterapia, igual a Pamela. Vivia na fisio. Às vezes eu ia pro clube só pra tratar. Nem treinava, só tratava. E foi muito difícil. E aí eu lembro que quando eu fui voltar, aconteceu a pandemia. Em 2021, foi 2020. 2020 a pandemia. E aí eu falei, é um sinal. Deus quer que eu pare, não é possível, né? Eu vou voltar. Não, ainda não. Vamos lá. E aí o técnico de São José mandou mensagem falando que eu podia jogar lá em 2021. Eu fiquei mais 2020 inteiro parado. Ou seja, eu fiquei 3 anos parada por causa das lesões, mais a pandemia. E eu voltei em São José. Confesso que foi muito difícil voltar com essa rotina de treino, de jogos. Eu lembro que eu ficava muito perdida em situação de jogada, errava muito passe bobo e eu ficava muito perdida, assim. Eu direto falava, pedia feedback pra Aninha, pro Leandro, perguntando o que eu tinha que fazer para melhorar. E essa lesão me ensinou muito a valorizar cada tempo de quadra. E todo o tempo que eu via que tinha uma tabela livre, um espacinho livre para me bater bola, eu tava batendo bola para poder melhorar. Eu tentava suprir todo o tempo que eu tinha perdido e conseguir avançar as meninas de alguma forma para poder ser a melhor. E eu treinei muito, 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 muito. Foi um ano muito difícil para mim, mas foi um ano de aprendizado. Tinha jogos que eu jogava super bem, mas tinha jogos que eu jogava super mal. Mas eu sabia que era um processo que eu tinha que passar, porque eu estava voltando agora de uma lesão. E ano passado eu voltei com tudo. Voltei com a cabeça melhor, com a minha recuperação boa. Senti algumas dores de joelho, mas é normal para todos os atletas. E o principal, treinado o suficiente para poder entregar um bom resultado dentro de quadra. Um amadurecimento não só do seu físico, né, enfim, das suas lesões, mas um amadurecimento emocional. Sim. De conseguir direcionar todas as suas forças, tudo para atingir seu objetivo, né? Sim. Muito legal. E a preparação física, ela é, assim, essencial, né? Você falou que você treina 3 vezes por dia. Pamela, quantas vezes por semana, por dia? Como são seus treinos? Todo dia. Todo dia? Todos os dias. Só que aí o problema do skate é que é igual. Quando eu tô no Brasil, não tem pista coberta. Então acaba, chove, aí só tem que ficar na academia, na fisioterapia. Mas é todos os dias, assim. Eu procuro sempre... Eu não estudo, mas é o meu maior objetivo ainda, fazer uma boa faculdade. Só que sempre o que eu acordo, assim, eu tomo... Não tenho costume de tomar café. Então eu já vou pra academia, já volto de skate, almoço, fisioterapia, ando de skate de novo. Aí de noite eu faço o quê? Vejo algum vídeo, vejo alguma competição. E é sempre assim. Vai... Um treino mental também, de técnicas e táticas para você poder executar. E a academia você faz treino de força, treino de treinos tudo, funcionais. Resistência, mobilidade, tudo, cardio. Porque tem que ter bastante flexibilidade também, né? Pro principalmente cardio. Pro skate, principalmente cardio. Principalmente cardio. Olha que legal. Você comentou aqui que no Brasil a gente tem pouca estrutura, né, para o seu esporte. Vocês, assim, no geral, acham que no Brasil a gente não tem tantas oportunidades quanto, por exemplo, nos Estados Unidos ou países da Europa?
É unânime ou não? Eu acho que Algumas tudo, coisas. né, gente? Com Com certeza. O Brasil vende que é o país do futebol, né? Ela leva para os Estados Unidos. A gente chega nos Estados Unidos, é o país Não, a do estrutura é tem bizarra. tudo. Basquete, né? Acho que não tem comparação, Não, assim, sim. né? O basquete é bem forte. Bem né? forte, é bem forte. Acho que só o futebol que, de repente, muda um pouco, né? Futebol Um pouquinho masculino. ainda, né? Masculino. É, Eu não sei mas, bem o feminino. mas ainda assim eu vejo os outros países investindo muito no esporte, Exato. né? Isso. Não, eles vestem demais, tá Aí o reflexo disso são os resultados nas Copas do Mundo, né? A diferença, né? É. E agora até um assunto delicado, né? Mas assim, dá pra viver de esporte, financeiramente falando. Sim. Mas vocês acham também que poderiam ter incentivos diferentes, melhores, salários melhores ou estruturas melhores, comparado com outros países ou com outros locais? Sim. Minuto de silêncio. Não, assim, Eu acho que É um assunto bem delicado, mas assim, até pra quem tá em casa, né? Às vezes, eu sonho em ser jogador, eu sonho em ser esportista, nadador, luta, enfim. Mas as reais oportunidades das poucas pessoas ali que são destaque, né? Que são talentos, no dia a dia, é necessário ter uma renda complementar ou dá pra se virar só jogando, ou só dando aula, ou só sendo treinadora? eu acho assim que é um assunto delicado, mas é um assunto importante. Como uma... Porque assim, não só no esporte, eu trabalho com a gestão do esporte em si. Os atletas brasileiros, eu não posso falar pela Pamela, que eu não sei se no caso do esporte dela muda conforme ela é atleta olímpica, mas eu acho que depende muito de patrocínio, a atleta. Só que se você comparar o esporte feminino com o masculino, já é assim muito diferente. Então assim, talvez no cenário, no mercado brasileiro, em outras profissões, tem algumas que ainda já tá chegando, já tá equiparando o feminino e masculino já, mas no esporte é muito diferente, muito assim, pela vivência que eu tenho. E então assim, hoje o atleta, o que eu enxergo na base, ele ganha para estar ali. Ele não ganha para fazer um pé de meia, ele não ganha para investir, então ele precisa ter uma outra ocupação. Por exemplo, a Graça, eu posso falar dela que ela tá com a gente lá. Ela tá virando árbitra, ela não tá deixando de ser atleta, mas eu sempre chamo ela, Graça, tem um campeonato de criança, aí eu chamo ela pra empresa de arbitragem para ela fazer um pé de meia, e ela entende da regra, então ela tá lá. Então eu acho sim que tem que ter uma complementação, não só disso, mas como patrocinador, que eu acho que já é o seu caso, né? Sim. Tem que buscar sempre os patrocinadores para dar uma complementada. Exatamente. Não, as coisas, eu acho que todos os esportes são assim, né? Muitas vezes a gente que tem que ir muito atrás dos patrocinadores e às vezes as portas sempre se batem pra gente assim. Mas como eu falei, depois dos jogos isso cresceu demais e até legal no skate, porque tem pessoas do skate também que só querem pegar o skate, andar, se divertir, não acredita que outros patrocinadores possam vir e ajudar. E graças a Deus hoje isso tá mudando bastante. Não só patrocinadores dentro do skate, mas também patrocinadores fora, querendo investir, querendo dar uma ajuda ali. Só que precisa mudar muita coisa ainda, como eu falei. Muitas das vezes a gente não precisa só de um salário ali, sabe? A gente precisa de uma pessoa que vai lá, a gente tá com você, se der ruim, a gente vai estar do seu lado e pronto, sabe? Uma estrutura para que você possa, né, se desempenhar. Como ela comentou que ela ficou um tempo parada. Exato. Um período ali sem estar com o time dela. Talvez mais até do que financiar a recuperação, ela precisasse de um suporte, né? Um suporte psicológico. Vocês já fizeram algum acompanhamento psicológico para ajudar no desempenho?
de jogos e competições? Hoje, no basquete feminino de São José, tem uma equipe multidisciplinar. Hoje, toda quarta-feira, elas passam na psicóloga. E assim, falando de São José, dentro da carreira que eu tive, né, que ainda está em construção, eu considero uma política pública em ascensão. Eu acho que tá acontecendo, assim, tem muito a melhorar, mas tá bacana, tá médio pra indo, tá legal. Só que assim, no caso da Graça, o momento que ela mais precisou, e eu gosto muito de falar dela, e eu uso ela como referência para as meninas mais novas por conta disso. Ela fez por ela, só ela por ela. Mesma coisa a Pamela, a gente vê a Pamela na televisão, é legal, né? Quando eu vi que ela ia estar aqui hoje, eu falei, poxa, que legal, né? A gente tira foto. Daí, não, com certeza. Aí, a gente vê na televisão, e quando falando, a gente é técnico, mas a gente tem um sangue de atleta ainda, a gente ainda pensa, né, brinca ainda, mas é muito referência. Então assim, você vê uma atleta olímpica falando que sei lá quantos dias antes, teve uma lesão, eu acho que a gente se vê muito assim, é muito legal essa troca, mas o momento que você mais precisa, que é o da lesão, é esse momento de suporte. Então nem tudo é dinheiro também, né, Pô, não adianta. Infelizmente as lesões também tiram muitos patrocinadores, muitas pessoas ali que, tipo, eu acho que é o principal exemplo e o principal momento pra você falar, essa pessoa tá comigo ou essa pessoa não tá comigo, sabe? Se eu machuquei hoje, e aí a gente vai ver daqui um mês e meio, dependendo de como que vai ser a lesão, igual a Graça, ela ficou 1 ano. Então ali ela pôde ver realmente quem tava do lado dela, sabe? Então isso aconteceu comigo também. Depois dos jogos, eu não tive um bom rendimento. Eu era candidata fortíssima de poder trazer uma medalha. Se não fosse lesão, tenho com certeza absoluta que eu conseguiria trazer a medalha. Até porque você competiu com muita dor, né? Exato. Gente, é humanamente impossível, né? Não somos máquinas. Exatamente. E aí depois daquilo ali, eu acho que também a gente consegue perceber o máximo quando os resultados não são os mesmos, sabe? Quando você não consegue não consegue... Um principal exemplo, não consegue sempre ficar em primeiro. Aí você vê se as pessoas estão do seu lado ou não. Então isso é bizarro no esporte, o que mais tem é isso. Eu acho que não só no esporte, mas também na vida. De um trabalho, se a pessoa não consegue entregar um trabalho X, você não acaba sendo o perfeito ali do momento, sabe? Então acho que igual isso casamento, né? Na saúde e na doença. E aí, agora tá doente, vai continuar ou não vai? Mas assim, não defendendo, mas pro lado do patrocinador, ele precisa estar em alta. Se o atleta tá fora dos jogos, né? É uma questão que a gente entende, mas pro lado do atleta realmente fica uma reflexão para esse tipo de suporte, né? E nós, mulheres, ainda temos um agravante, né? Os nossos ciclos menstruais, as nossas mudanças de humor, nossa mudança, né? Eventualmente até de peso, de inchaço, de dor na perna, de cólica. Como vocês lidam com isso? Eu pergunto porque, assim, eu não sou atleta profissional, já tive experiências, né? Sou esportista amadora. E, assim, tem dia que eu acordo e falo, nossa, hoje eu vou, mas eu vou fazer bem levinho porque eu não tô disposta. E aí, você tem que treinar 3 vezes por dia. Como você entrega nesse momento? Ainda bem que a treinadora é mulher, né? Você já fala pra ela, olha, hoje eu tô no dia 2, eu não posso treinar muito forte. É muito engraçado, porque, tipo, quando uma tá, automaticamente todas O time todo inteiro mundo fica. É a onda, né? Sim. Então, o treino O treino é joia. No meu caso, inclusive, o até. Leandro, que é o nosso técnico do Sub-20, ele já fica assustado quando alguém chega e fala, tô de TPM. Ele Putz. Já sabe que vem mais. Mas no meu caso, eu sinto muita dor nos meus dias de TPM, assim. Às vezes eu fico bem quietinha, eu prefiro ficar na minha, pra não prejudicar ninguém. Todo mundo já percebe quando eu tô nos meus dias. E aí eu tenho que treinar, né? Quando eu tô muito assim, eu não vou. Mas eu tenho que treinar, às vezes até alivia. Pra mim, até alivia eu treinar, fica mais tranquilo. Meu pai até acha engraçado que ele falou que desde quando eu nasci eu tenho TPM, porque, nossa, sou mal-humorada. Meu Deus, cara, sou muito. Eu cheguei ali, até brinquei com ele, eu falei, Edu, você me fez madrugar, cara, acordar 10 horas pra mim é horrível. Você é mais noturna. Não, eu sou mais noturno, exato, mais final da tarde ali também. É difícil, eu muitas das vezes
tenho que competir também nos dias. E eu acho que o pior é que a gente fica muito pesado, velho. A gente fica inchado, a gente não consegue. A perna pesada, Nossa, fica horrível. a musculatura mais sensível no geral, né? Então você tem que. Tem vezes que eu não consigo andar, não. Não ando. Sem chance. Se tiver competição, vai, mas se for não, se tiver competição, agora se for treino, eu falo, sinto muito. Tá? Em vez de treinar mal, é melhor pular aquele dia e descansar, né? E o esporte traz essa qualidade de vida, né? Como ela falou, às vezes até melhora depois, né? A sensação de, putz, ufa, relaxou. A Priscila que trabalha, né, com mulheres de diversas idades, né? Quais são os benefícios que você enxerga? Vamos falar além dos benefícios da atividade física, que a gente sabe que a atividade física regula os hormônios, melhora a pressão arterial, prevenção de doenças, prevenção de obesidade, mas quais os benefícios sociais que a prática do futebol, no seu caso, proporciona para as mulheres? Lá na nossa escola a gente tem inúmeros casos, né? A gente já recebeu mulheres, por exemplo, né, que sofriam alguma espécie de agressão até em casa e aí depois de um tempo conseguiram se abrir e contar pra gente, porque a gente vai percebendo alguns sinais também, né? E aí fazer encaminhamentos, conversas, até mesmo com auxílio de um profissional, né? Então, são mulheres que foram empoderadas e resolveram essas situações. Muitas mulheres nos procuram com casos já de depressão, crise de ansiedade. Na turma das pequenas, a gente também tem alunas com esse diagnóstico de depressão, e aí ali no meio do esporte consegue superar isso, né? Chega tomando remédio e depois de um tempo já se vê livre dos remédios. Que gratificante, sim, né? Você sim. poder mudar. Já tivemos casos de meninas que era dependente de drogas e largou as drogas. Fora que, assim, elas criam laços que vão para fora das quadras, né? Eu recebo muito, assim, mulheres que acabaram de se mudar para São José e aquilo ali é uma oportunidade de fazer amizade. Então, mulheres que talvez passavam a semana inteira, sábado, domingo, em casa, porque não conhecia ninguém, e na aula conhecer alguém que chamou para comer uma pizza no sábado, né? E isso fez uma diferença enorme na vida dela, de sensação de pertencer realmente ao local, né? Tem aluna nossa que já foi tão empoderada, engenheira, que foi trabalhar na França, né? Recebeu o convite e não vou, tenho medo, nem falo a língua, não falo inglês também não, vamos, vai trabalhar, você vai crescer e você vai. E hoje tá lá. Olha que legal. Então, a gente vê tantos, assim, os benefícios físicos, acho que são quase que óbvios, né? Mas vale a pena ressaltar também. Mas essa questão do empoderamento, do pertencimento, da socialização. Sim. E até da quebra de desafios pessoais, porque quando Sim. você, né, tá lá jogando, você faz um ponto, você participa de uma jogada, você fala, putz, eu sou capaz. Sim. E isso você Exato. acaba levando pra vida, né? A gente ter essa força, essa garra. E quem que inspira vocês, assim, atletas ou técnicos ou professores, que vocês falem assim, essa pessoa mudou a chave. Quando eu vi, eu falei, não, eu quero ser igual, eu quero estar parecido. Vocês têm ídolos do esporte? Pode. Posso falar a lista? Posso falar a lista? Eu acho que os meus maiores ídolos, assim, fora do esporte, são meus pais, que foram eles que abraçaram esse sonho, né? Meus amigos também, que me deram a oportunidade de andar de skate. Só que não adianta eu falar nomes que ninguém vai conhecer. Só que dentro do esporte... Mas eles podem estar ouvindo o podcast. Entendeu? Claro. Mas só que ali no esporte, uma pessoa que, eu coloco a vida igualzinho à minha. Superações, tudo que aconteceu com ela, aconteceu comigo também. É a Rafaela Silva, judoca. É uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas. A gente
não é só amiga só ali também no esporte, é pessoal, é a amiga que eu chamo sim pra estar dentro de casa, é a amiga que tá sempre ali comigo, tá sempre trocando mensagem uma pela outra. E a vida dela eu acho que é bem parecida com a minha, superou muitos obstáculos aí, vem superando e ainda mais, então é uma das minhas maiores inspirações, é ela. Maravilhosa. Inspirações de vocês? A minha maior inspiração... eu me inspiro em várias jogadoras, né? As meninas até me zoam, porque sempre que eu vejo uma jogadora assim importante, eu fico desesperada, quero tirar foto, tô nem aí pra nada. Por que não, né? Mas eu sempre me inspirei numa jogadora, não sei nem se você conhece, Aninha, é a Isadora, hoje em dia ela joga nos Estados Unidos. Conheço. Mas minha base inteira eu me inspirei nela, porque ela também passou por uma lesão igual eu. E o jogo dela era muito legal, assim, tipo, ela fazia uns passes muito doido, muito bizarro, e aí eu novinha, eu olhava e falava, no próximo jogo eu vou tentar fazer um passe igual dela. E eu sempre tentava fazer um passe igual dela, e hoje ela tá nos Estados Unidos. Esses dias ela postou uma foto com James Harden o James Harden postou a foto. postou a foto dela no feed dela. Olha só. E pra mim, eu sempre olhei pra ela assim e falei, um dia eu quero jogar igual ela. Quero ser forte igual ela, dar uns passes igual ela, fazer bandeja igual ela. E tá aí, firme e forte, eu vou seguir o embalo dela. Quem sabe um dia, né? Por que não, né? Tem uma carreira inteira pela frente, ainda tão jovem, né? E na parte, né? Vocês estão mais na parte educacional e de treinamento. Vocês têm empresas ou pessoas que vocês admiram que, assim, olha, eu queria que o meu projeto fosse assim. Eu queria chegar perto desse patamar. Olha, a minha fonte inspiradora da vida é minha mãe. Eu acho que a minha mãe, cara, quando eu jogava futebol, enfrentando todos os preconceitos, ela alugava ônibus e ela ia na escola, pegava o pessoal saindo da escola, a Aninha vai jogar, e levava o ônibus, Pra né? assistir, pra prestigiar. E cartazes prontos, assim, todo mundo que segurando. fofa. Então a minha mãe, assim, ela é fundamental na minha vida em todos os aspectos. Aí levando mais para um lado técnico, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar o basquete, gosto muito, mas eu não tenho um técnico que eu me inspire, uma pessoa só porque eu faço um recorte, assim. Eu me inspiro muito em atletas que são próximas. A Graça é uma pessoa que eu gosto demais, eu gosto de graça dela, assim. É uma menina que quando ela veio, ela nem sabe, a gente nem combinou, hein? Mas ela nem sabe disso. Mas quando ela veio pra cá, eu vi na Graça, assim, uma vontade de putz, eu preciso, essa menina é boa, ela precisa jogar. E o primeiro ano dela foi muito conturbado aqui. Então, assim, eu gosto de me inspirar em atletas. Então, a Graça é uma pessoa que me inspira a estar onde eu estou. Eu estive ausente na semana passada, tive uma perca recente muito grande, meu pai faleceu, e ela foi a primeira pessoa que chegou em mim e falou, você fez falta. Aí eu falei, nossa. Então, assim, atletas costumam inspirar técnicos. Então, eu me sinto mais inspirada pelas meninas que eu vejo no dia a dia, assim. Isso é muito gratificante. É muito mais que dinheiro, que salário. É o estar lá mesmo. É gostoso demais. Ai, gente, que legal. Que demais, né? E você, Pri, tem algum projeto, algo... Nossa, eu queria... Sei lá, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou semana que vem eu quero estar 1000 alunas. Não tem como a gente não falar de família, né? Família sempre é uma base. No meu caso, assim, até agora, depois de grande, independente, eu tenho uma preocupação enorme em não desapontá-los, né? E assim... No esporte que eu vivo hoje, né? A gente tem inúmeros exemplos de superação. Não tem como não falar de Marta, Formiga, né? Formiga jogando depois dos 40 anos. E até a Cris, né? Então não tem como olhar para a história delas e falar assim, foi fácil chegar onde elas chegaram, né? E pessoalmente eu tenho aí uma amiga próxima, chegou a jogar no time do São José, volante, e
se formou em educação física, hoje ela é professora e ela tem muitos trabalhos voluntários no bairro dela, né? É a Alessandra Cigana, e ela sempre me inspirou, porque a gente tem princípios assim parecidos, né? Eu quero fazer e quero ajudar o próximo. Ela sempre tá ajudando, né? E nesse sentido eu sempre ajudo muito ela. E assim, lá em São Paulo, né, eu conheço alguns projetos, pequenas diferenças em relação ao meu projeto aqui na região, né? Mas tem 2, 3 projetos lá bem bacana que eu já me aproximei, né? Para esse ano agora de 2023 a gente pensa em fazer coisas em conjunto, né? Meninas, mulheres lá de São Paulo virem para cá. Intercâmbios, juntos. Olha que legal. E lá eles têm esses projetos, inclusive tem incentivos de grandes marcas aí, né, que, por que não, né, é um sonho que eu tenho, né, que uma grande marca esportiva aí enxergue aqui o Vale do Paraíba também e comece a incentivar. Porque a gente, assim, não sei as outras meninas, né, mas a gente no futebol, por exemplo, a gente sente falta de um shortinho que caia melhor no corpo da mulher, né? Uma camisa de time mais acinturadinha. Porque nós temos corpos diferentes do que os homens. Então tem que ser algo adequado. Até a chuteira, às vezes, é difícil, né? Eu calço 35, daí eu vou achar a chuteira na sessão infantil. Olha só, são pequenos detalhes que no dia a dia você acaba esbarrando, né? Olha só que interessante. E a mulher ainda tem, a gente falou um pouco ali, né, do ciclo menstrual, o planejamento familiar acaba que pesa mais para a mulher, porque se você planeja, por exemplo, ter um filho, quem vai ficar ausente naquele momento vai ser a mulher, o corpo que vai mudar vai ser o da mulher, né, no caso do homem, se ele é um atleta, ele teve um filho, pronto, voltou a jogar no dia seguinte, né, mas o que ele vai fazer é acordar de madrugada para ajudar ali no mamar, mas toda aquela transformação, aquele tempo, né, de pausa, entre aspas, de carreira, é da mulher. Vocês têm filhos, vocês pensam em ter, isso influencia, nossa, agora eu não posso porque eu tenho minha carreira, ou não passou ainda pela cabeça? Como é que é a organização familiar de vocês com relação a filhos? Um minuto de silêncio. Bom, eu sou casada com uma mulher, mas assim, a gente não é casada ainda oficialmente, a gente mora junto e nós iniciamos o processo de engravidar. Escolhemos que eu vou engravidar e a gente já iniciou, já começamos já fomos na clínica, já iniciamos o procedimento do hormônio e tudo mais. Porém, eu não consigo falar assim, porque eu ainda não tenho filho. Mas assim, eu sempre fui a filha, vamos dizer assim, provedora. A que cuida do pai, a que vai lá e faz as coisas pra mãe, faz a correria. Instinto de mãe. A que faz a correria, vocês entendem? Minha irmã do meio é assim também. Isso, então assim, se tudo der certo, até o ano que vem estarei grávida. Espero voltar. Mas, e aí é um projeto nosso eu vou chamar um filho de um projeto, mas é verdade, a gente plano de vida. A gente se planeja. Não é isso, mas a gente meu projeto, mas a gente está se planejando para as duas viver a maternidade e que é um baita preconceito, dependendo do lugar que você chega. Sim. Então, o primeiro processo desse projeto foi convencer a minha família. Vou ser mãe. Estou te contando que eu vou ser mãe. Estou comunicando que nós vamos engravidar. E aí a família abraçou, falou, não, né, assim, o que já para eles foi difícil, já passou. Então, hoje eu levo com muita tranquilidade isso. Uhum. E para você ter ideia, assim, para vocês terem ideia, no começo eu tinha medo de falar isso para as pessoas. E hoje não. Então, assim, eu consegui entender que eu ser a provedora de ficar correndo e tal, então dividir a carreira com a família é difícil. O que a Graça falou de querer visitar e tal, minha família é de Caraguá. Então, eu sempre queria estar lá.
E a gente precisa conciliar. Porém, chega um determinado momento que quando a gente começa a construir a nossa família, a gente, né, fica mais recluso. Mas, assim, é uma missão. Eu acho que de todo mundo, não só de quem tá no esporte. O atleta por ficar mais tempo, né? Acho que a vida de vocês é treino, treino, treino. Mas chega um momento que elas não vão ser mais atletas, né? Um momento que ela falou, eu quero estudar e tal. Daqui a pouco você tem outras realizações que vão te preencher também naquele momento. Isso, né? então eu tô nesse processo. Eu não sou mais atleta, agora minha vida é diminuir o ritmo de trabalho, porque eu quero me dedicar a ter um baby, assim, sabe? Então. Tem um projeto. Ter um projeto de um baby. Então, essa é a ideia. E eu tô super feliz. A gente tá super feliz, tá bem planejado isso. Eu conto pras meninas, as meninas falam, ai, quando vai ser? E eu sei que elas vão receber muito bem, assim. Então, é muito bacana. E assim como você pode, quando a vida te freia por um ano de lesão, a vida te freia por um ano de uma outra realização pessoal e depois assim, você pode voltar. Mas enfim, assim, eu acho que antes era mais um tabu, né, gente, de engravidar. Sim. Assim, acho que para um atleta é um pouco mais difícil. Mas tem um caso no basquete paulista, até uma amiga da Graça, que baita atleta engravidou. E esse ano ela vai voltar. Então, assim, eu não vejo mais como antigamente, não, né? Acabou, Nossa, né? acabou a Acabou vida, né? Hoje- Acho que não mais. Hoje já tem mais estrutura, né? A gente vê mulheres grávidas treinando, né? Sim, tem, acho que... Até no CrossFit a gente vê mulherada grávida, né? Tem acompanhamento médico certinho, então dá pra conduzir bem. É possível conciliar, né? Pamela não pensa por enquanto também. Não, por enquanto não. É meu maior sonho, mas por enquanto não. Daqui uns Tão 15 anos, jovens ainda, Graça também, lá né? pelos meus 30 anos, quem sabe? Mas são questões interessantes da gente ela Exato, falou, né, o planejar projeto, mas você tudo. tem que planejar. Não, mas é Sim. mesmo, é um projeto, é que sua a gente brinca, estrutura, mas né? é mesmo. Porque você não vai poder treinar 3 vezes por dia, você não vai poder, Exatamente. né, ir para um campeonato e ficar fora, né, um tempão. Ou vai poder e tem que levar Não, e é toda a engraçado turma junto, que né? eu sou muito assim, eu sou muito planilhada, minha vida é uma planilha, assim, e o Baby foi assim também, a gente falou, não, vamos, então vamos mudar de casa. E é assim, eu acho que hoje, ter uma família no mundo que a gente está vivendo, eu acho que a mulher está quebrando vários paradigmas. E o primeiro deles é o seguinte: a mulher consegue dar conta de muita coisa, né? Mulher, né, gente? Muita Começa por aí, coisa, né? Nossa, a gente... Assim, então... E eu sei porque a nossa comissão técnica, a Graça sabe, agora que chegou mais uma mulher, era tudo de homem. É engraçado. Enquanto eu tava fazendo 4 coisas, eles lá... Eu falo, Pensando na "Poxa, primeira." gente." Mas assim, não é uma crítica, mas é uma vivência que eu tenho no dia a dia e É uma característica, vamos assim uma dizer, né? característica. Porque a mulher, ela consegue, né? A gente tem um instinto ou algo dessa organização, dessa multitarefas, e ao mesmo tempo de ser vaidosa, de se arrumar, de arrumar o cabelo, de querer, igual ela falou, um shortinho mais bonito. Por que não? Eu vou jogar, mas eu quero jogar, né? Me sentindo bem, me sentindo confortável. Isso acho que só as mulheres conseguem, né? E vocês acham que a força feminina no esporte, principalmente, tá crescendo, tá melhorando, tá tendo mais respeito? Ou é algo mediano que talvez não mude muito Esse a nos gente pode olhar próximos pra anos? ela. Agora vocês podem olhar pra mim. Meu, não acho que mudou 100% ainda. Não acho. Mas é aquilo que ela falou. Nós, mulheres, faz isso mudar, sabe? Eu acho que, tipo, a gente tá batalhando ali no máximo. É até engraçado, os homens não vivem sem a gente. Pode ser namorado, pode ser pai, pode ser tio, pode ser vô, não vive. Não vive. Igual lá em casa, meu pai fala, o que seria da minha vida sem vocês? Lá em casa é 4 mulheres. Eu e mais 2 irmãs e minha mãe. 3 só mulher, filhas. e tem um irmão. Só que o que mais convive com meu pai... E tem 2 cachorros que são mulheres também. Coitado. Então ele tem que aprender a conviver ali. Então ele já tem um momento que, ele não vive sem as mulheres ali, sabe? Então eu acho que a gente vem mudando isso bastante. Chegou um momento que a gente viu que se a gente não fizesse por nós, acho que ninguém ia fazer, sabe? Então acho que a gente dá cara, a gente falar, a gente... É isso, isso e isso, muda muita coisa, entendeu? Graças a Deus vem mudando bastante, espero que mude mais ainda e que as pessoas possam enxergar nós da mesma forma que enxerga qualquer ser humano, sabe?
Então eu acho que é isso, sabe? Ah, que legal. Independente se você é homem, se você é mulher, se você é alto, se você é baixo, Exato. ver o seu potencial, o seu resultado, o seu esforço, né? Que isso é muito, muito interessante. Vocês querem deixar algum recado para as pessoas que estão nos assistindo? De repente, meninas que tenham algum sonho e não tenham incentivo? Porque vocês falaram bastante de família, né? Cada uma no seu momento, mas como a família pode nos incentivar, nos ajudar e eventualmente nos podar, mesmo que não seja de propósito, mas talvez por crenças limitantes ou pela sociedade, a gente acaba sendo um pouco, né, enquadrada em situações que a gente não gostaria. Vocês querem deixar um recado para quem está nos assistindo, precisa desse incentivo para começar um esporte novo, começar um projeto de vida novo, alguma coisa assim? Pri, tá pensativa. Eu achei que ela ia olhar pra mim. Não, pensativa. Vamos começar por aqui agora. Não, o recado é sempre de não desista, né? Não deixe que os outros falem por você, né? Se você sente no seu coração que você deveria fazer, então é genuíno. Vá atrás, né? Não deixe que ninguém pode isso em você, né? Se você seguir caminhos honestos, se você respeitar todo mundo, não há nada de errado no que você está buscando. Maravilhosa! Mais algum recado que vocês queiram dar, vocês que estão aí no dia a dia? Ai, graça. Eu acho que as mulheres têm que mostrar seu empoderamento, seguir em frente, porque hoje em dia a gente está quebrando barreiras, né? Mostrando quem nós somos e quebrando recordes. Então, acho essencial continuar, seguir, independente se for no esporte, se for na vida profissional também. Seguir em frente, não deixar abalar, não deixar que as pessoas falem que você é fraco, que você não vai conseguir pelo fato de você ser mulher. E ir em frente, porque todo mundo sabe que a mulher que manda, né? Ah, isso aí, com certeza. Amei. Isso aí. Isso que manda. A gente que manda. Ana. Bom, eu falo muito para as minhas atletas, não minhas atletas, mas para as atletas que eu trabalho, que assim, eu sempre falo, olha, se olha no espelho, acorda e se olha no espelho, porque assim, a primeira pessoa que pode incentivar a primeira pessoa somos nós mesmos. Então assim, eu sempre falo para elas, o dia tá difícil, a gente tem dia difícil, eu tenho, todo mundo tem, mas se olha no espelho e fala, por que eu tô aqui? Qual que é o propósito? Eu quero ser atleta? Então, mentaliza. Então, foi assim que eu construí minha carreira, é assim que eu tô construindo. Eu ouvi muito que ia dar errado, que educação física não dá dinheiro, que eu ouvi muita coisa. Ouvi muito também. Então, assim, a gente sempre, como eu falei lá no começo, a gente é sempre colocado à prova, né? Então, assim, se olha no espelho e entenda o seu propósito de vida. É ser atleta, eu quero ser outra coisa, independente. E mentalize o que você quer, porque dá certo. Então, deu certo comigo, tem dado certo, a gente passa por momentos difíceis, mas que a gente precisa ir se ressignificando. Então, a minha dica é isso, sempre ser grata, né? As pessoas que fizeram, que ajudaram a gente a levantar e seguir. Se olhar no espelho e mentalizar o positivo. Isso aí. Maravilhosa. Não, acho que é não desistir jamais, sabe? Tipo, as barreiras vão ser sempre grandes. Muitas pessoas vão chegar e dizer que a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer, não vai conseguir realizar nosso sonho. E eu acho que a melhor resposta não é se retrucando com a pessoa, é fazer o quê? Igual eu dentro da pista, a Graça dentro da quadra, qualquer coisa que seja, sabe? Projetos, e responder só mostrando resultados. A gente veio de um ano dramático aí de pandemia, então eu acho que é o momento da gente realmente querer saber e ter certeza do que a gente quer na nossa vida, sabe? Vão ter pessoas para criticar, vão ter pessoas para estar do lado, mas eu não desistir jamais, sabe? E aproveitar cada momento, aproveitar cada oportunidade que a gente tem, porque a vida é passageira, a gente perdeu quase 2-3 anos aí, e para muitas pessoas foi muito ruim, muitas pessoas se perderam, muitas pessoas também aprendeu a lidar ainda mais com a vida, então eu acho que buscar sempre novos lugares, buscar sempre novos aprendizados
E não desistir. Sempre. Maravilhosa. E entregar o resultado, eu acho que é a melhor resposta que a gente pode dar. Sim, já era. Com os preconceitos, com os comentários, né? Ah, você não acha que tá legal? Então tá bom. O problema é Vai seu. lá, faz Deixa o eu fazer seu. o meu. E quando nós estamos seguras de nós mesmas, a gente transparece. Você não precisa nem responder verbalmente ou... Só né? pelo olhar, pelo sorriso já era. Todo mundo já sabe. Ah, incrível. Nossa, que inspiração, né? Estar com esse time maravilhoso. Como que a gente encontra vocês nas redes sociais? Quem tá nos acompanhando aí pelo YouTube, pelos canais de áudio, Spotify, como que a gente encontra vocês? O meu é Quero Jogar Futebol Feminino. Qualquer coisa que você ache na internet com este nome é sobre a gente. Então, Instagram, Facebook, YouTube, site, blog. Maravilhosa, fácil de achar. Isso. O meu Instagram pessoal é o Ana Diniz Coach, né? E o do projeto é São José Basquetebol.feminino, nosso Instagram. E é isso. A gente tem todas as informações lá. Eu sou uma pessoa que gosto muito de postar minha carreira. Eu amo o que eu faço. Então, meu Instagram tem tudo lá também. E é isso. Pra quem quiser acompanhar mais, se inspirar, entender como chega onde você chegou, pode ir lá que tá cheio de dica, então. Isso. Legal. Graças. O meu é Gra Thalia. É Gra porque não tinha que ser cedilha, né? Ah, tá. Aí teve Você pulou o C. Gra Thalia _ 06. Eu também posto bastante coisa, deu jogando, resultados. Eu posto mais resultados, né? Porque às vezes não dá pra ficar postando muito treino. Legal. E Pamela? O meu no Instagram é Pamela Rosa SKT. Mas se colocar Pamela Rosa Skate, sempre vai achar ali. E a gente mostra o skate, a gente se diverte acima de tudo. Meu Instagram também não só mostra skate, mostro jogando bola, mostro escola de samba. Vi você no carnaval lá. Isso. O que você gosta de ouvir? Você sempre tá com um foninho Não, ali. sempre na pista eu tô escutando escola de samba. Olha, já pra entrar no... Isso aí, né? Pra dar uma balançada nas coisas, tá vendo? Que legal. E continue acompanhando os nossos canais da Farmaconde. Temos nosso canal de comunicação, caso vocês tenham sugestões, feedbacks. Ah, quero ver tal pessoa, gostaria de saber algum tema, né, do nosso podcast, que é podcast@farmaconde.com.br. E ficamos por aqui, então. Meninas, obrigada pela presença de vocês. Foi maravilhoso. Obrigada. Até a próxima.